Sui Wong era conhecido como o Lobo da Neve, uma classe muito importante. Ele é número 1 do país e seu trabalho é basicamente proteger as pessoas. É sempre convocado para as missões e normalmente tudo dá certo. Um dia ele foi contratado por um rico para proteger sua filha. Nessa missão, Sui Wong descobre muitos inimigos. A história começa com Sui Wong, que é conhecido como um veterano ilustre. Ele caminhava pelo aeroporto e falava sobre si mesmo. Wong é membro da unidade de combate mais secreta e mais forte do país de Z. Devido ao nome de Unidade de Lobos da Neve, ele teve que lutar contra tigres e lobos, até mesmo para derrubar os muros do país M. No esquadrão, ele completou missões com 100% de aproveitamento. É por isso que lhe deram o codinome Lobo da Neve. No entanto, há 3 dias, durante a missão em que foi escolhido, Sui se atrasou e tragicamente não conseguiu resgatar os reféns. Nesse momento ele deveria estar comemorando com seus companheiros, não andando pelo aeroporto, mas tinha certeza de que encontraria quem causou isso e certamente ele achava melhor que essa pessoa estivesse sem vida. Naquele momento, é possível escutar gritos de pedidos de socorro por trás. Alguma menina estava sendo assaltada. Mesmo com a garota gritando por ajuda, ninguém respondeu. Pegando a bolsa, o ladrão fugiu e mandou o protagonista sair do meio. A outra garota pediu a Wong que a deixasse passar para chutar o ladrão. Ela era Fai Fai, CEO da corporação Bichir. Depois de pegar a sacola, Fai Fai gentilmente entregou para a vítima e pediu que ela tomasse cuidado porque os homens são canalhas. Enquanto estava sentada em seu carro esportivo vermelho, ela olhou para Sui, que não ajudou em nada a vítima e o considerou um homem inútil. Já o protagonista não entendia por que ela o olhava tão atentamente. Fai saiu em alta no carro. Sui Wong achou que estava ocupada e tirou seu passaporte. Ele achava que ela era uma mulher muito interessante e achava que ela seria uma boa opção para ele. O soldado mais forte do país e o Lobo da Neve. Caminhando pela rua, Sui Wong pensou que ele deveria estar por perto do seu destino. Decidindo se certificar, ele abria a folha com o endereço escrito nela. 108 Mandal Street, quarto 307. Ele encontrou o prédio que queria. Além disso, estava em um quarto com um idoso, que prontamente pediu a Sui Wong que cuidasse de sua filha se ele não voltasse. Olhando para a foto conjunta de Lao Nai e sua filha, o protagonista fala que sua filha é 4 anos mais nova que ele. Então, em troca desse favor, ela deveria se tornar sua esposa. Lao agora era definitivamente contra, pois sua filha não gosta dele. Enquanto estava perto do seu fim, Lao Nai implora por respostas sobre quem havia feito isso com ele. Novamente ele pediu que lhe prometesse que Sui Wong cuidaria de Yen Pan. Ao se aproximar do prédio, o protagonista ouviu o que estava sendo dito sobre o quarto 307. A garota já não pagava pelos serviços há 3 meses seguidos e se isso continuasse, teria a energia cortada. A proprietária lembrou que a 307 ainda não pagou o aluguel. Ela garantiu que ela não achava que poderia se esconder se estivesse calada. Sui Wong, subindo as escadas, viu como a proprietária tinha certeza de que 307 ficaria careca se continuasse a transmitir tanto. Ele não entendia por que a filha de Lao Nai morava em um lugar como esse, apesar de não ter condições de pagar água e luz. Batendo a porta, uma mulher de roupão e cabelo cor-de-rosa abriu para ele. Vendo que ele estava fascinado por ela, ela perguntou se ele estava lá para alugar um quarto. Ela realmente percebeu que a proprietária iria cortar sua água e luz, e ela precisava conseguir algum dinheiro. Decidindo que não o deixaria ir, ela pede que ele entre, e começou a mostrar o apartamento, dizendo que havia 2 quartos, uma sala, garantindo-lhe que ele poderia ficar com o quarto principal. Havia também um banheiro. O preço era de $800 por mês, sem incluir água e luz. Assim que o protagonista disse que suas coisas ainda estavam do lado de fora, ela imediatamente foi buscar. Vendo que ela estava com dificuldade para carregar a mala, ele resolveu oferecer ajuda, mas ela largou e chutou para ele pegar. A filha de Lao Nai agradeceu sua vinda e avisou para se lembrar de se deitar cedo e que poderia alugar amanhã. Sui Wong nem teve tempo de falar antes que a porta se fechasse à sua frente. O considerando sem importância, ele lembrou de que Lao pediu que não se preocupasse, pois pretendia encontrar o traidor e proteger sua filha. A noite chegou. Sui Wong já estava dormindo, mas neste momento havia um som perto da janela. Ele acordou. Nisso um pé apareceu da escuridão. Era um certo soldado. Convenceu-se de que se tratava de um lobo da neve, pois poucas pessoas são capazes de detectar sua presença. No entanto, em sua opinião, já era tarde demais. Sui Wong o reconheceu
reconheceu. Dalbashi Asin não esperava que, mesmo depois de se aposentar, sua lendária personalidade fosse conhecida. Sui Wong percebeu que ele tinha sido encontrado apesar de ter chegado lá recentemente. Ele pediu para ser informado sobre o traidor. Rindo maldosamente, ele tentou convencer o protagonista que ele não era páreo para a pessoa que o enviou para lá. No início, Sui Wong pensou que acabar com o veterano aposentado era muito fácil para ele. No entanto, lembrou que fazer isso com o próprio Lobo da Neve é realmente uma grande honra. Neste momento, ele estava prestes a destruí-lo, e se caso o protagonista fosse de base, esse cara se tornaria o número 1 no país Z. Após alguns golpes, o inimigo foi derrotado. Ele não percebeu como estava feito em 3 segundos. Wong decidiu contar-lhe um segredo. Ele o reconheceu não por causa de sua reputação, mas por causa de sua cicatriz, que ele achava engraçada. Ele decidiu ajudá-lo porque a cicatriz parecia estranha. Ele cortou o rosto mais uma vez. Sui Wong queria saber o que seu cliente precisava dele, mas o cara só ficou chateado por causa de seu rosto. Neste momento, Sui Wong escuta a voz de Yanpan. Ele decidiu ver se ela estava bem. Entrando na sala, ele perguntou sobre o bem-estar dela. A resposta foi positiva. Ele a viu tirando o capuz de um cara explicando que alguém havia entrado em seu quarto e desmaiado quando a viu. Sui Wong explicou que ouviu um barulho. Então ele veio verificar. Mas ela disse que estava bem e pediu para ajudá-la a tirar o cara de lá porque ela estava tentando transmitir uma live. Concordando, ele pegou o cara e arrastou passando por ela. Um homem entrou no chat da webcam, percebeu o protagonista e começou a perguntar à gostosa e pediu para ele ficar. Do outro lado da tela sentava-se um certo homem que finalmente tinha encontrado o Lobo da Neve. Ele percebeu que havia conhecido a filha do chefe Lao Nai. O homem prometeu primeiro destruir seu orgulho como um Lobo da Neve e depois negociar com o próprio esquadrão sem seu líder. Enquanto isso, Fai Fai perguntou se eles ainda não encontraram o ladrão que roubou sua carteira. O assistente garantiu ao diretor que eles já haviam relatado o assunto e que tudo seria resolvido em até 2 dias. Ela não entendia como o ladrão sem vergonha ousava roubar suas coisas. Ela pensou que se o visse novamente, acabaria com ele com certeza. No dia seguinte, na sede da corporação Bishir, Sui Wong não entendia o que era essa missão e a missão em si. Ele não entendia o que fazer, se era para acabar com alguém, sequestrar alguém. Seu telefone começa a tocar e Sui Wong atende. Do outro lado do telefone um homem imediatamente se apresentou. Era o tio Lee. Ele perguntou se havia algum problema com a missão, mas Sui Wong respondeu que ainda não havia. Afinal, ele ainda nem tinha começado. Ouvindo isso, o aconselhou a se apressar e fazer um paralelo, pegando a pasta da moça que a trouxe até ele. Ele alertou Sui Wong que Fai Fai era muito importante e eles deveriam protegê-la. Havia uma condição de que, se em 3 meses Sui Wong pudesse se casar com ela, ele poderia se redimir e retornar ao esquadrão do Lobo da Neve. Sui Wong não esperava que ele tivesse ouvido isso e decidiu perguntar novamente. O comandante explicou que Fai Fai sabia de algumas informações ultrasecretas, então eles devem protegê-la a todo custo. Ele garantiu que não havia necessidade de se preocupar. Afinal, ele havia discutido com o pai dela, e seu pai estava insanamente feliz e com todas as mãos e pés a favor deste casamento. Sui Wong ficou furioso porque este era um ponto muito importante e deveria ter pedido a ele. Ele estava confuso porque não sabia como ela era e se ela não fosse bonita, ele achava que ficaria completamente arrasado. Mas ele foi tranquilizado por tê-la conhecido antes, relembrando a situação com o assaltante no aeroporto. O comandante disse que tinha combinado de propósito para que Sui Wong ajudasse a mulher bem na frente dela. Em sua opinião, esse ato heróico a encantaria e certamente conquistaria seu coração. Ouvindo isso, Sui Wong ficou furioso porque se eles o tivessem avisado sobre isso antes, ele não teria ignorado esse roubo e roubado a carteira e identidade de Fai Fai. Agora ele acredita que provavelmente ela o odiava, e talvez não o quisesse. Tio Lee já estava furioso e disse para ele calar a boca. Se ele quisesse voltar para o esquadrão ele deveria completar a missão. Sui Wong também disse que 2 mercenários vieram buscá-lo ontem. Ele suspeitava que eles foram enviados por Ban, o principal grupo de assassinato de Tang. Ele pediu para descobrir como eles foram capazes de encontrá-lo tão rapidamente. Na opinião dele, tinha a ver com esse traidor. Depois de escrever o nome, Tio Lee concordou que iria examiná-lo. A missão não era exatamente oficial, então caso fosse, ele pediu que ele tentasse manter seus companheiros fora dela. A conversa terminou com o fato de que o tio teve que ir e desejar-lhe boa sorte. Ele encerrou a ligação.
Em seguida, pelo escritório de Fai Fai, houve uma conversa entre a filha e o pai. Ela disse que o pai não pode continuar, pois ela não se casaria com esse estranho Sui Wong. O pai pediu para ela ouvir. Segundo ele não era apenas um homem comum, mas um veterano que serviu na unidade Lobo da Neve. Levantando-se de sua mesa, ela pediu ao pai que ficasse em seu escritório enquanto ela tinha algumas coisas para fazer. Seu pai disse que era para o seu próprio bem, embora ela mesma seja extraordinária. Mas Sui Wong é ainda mais extraordinário. O protagonista caminhou pela rua e soube de informações sobre Fai Fai. Ela é a chefe da corporação Bichir. Em 3 anos, ela transformou a empresa de inferior para melhor do gênero. O profeta chocou a todos por Fai Fai ter sido reconhecida como a mulher mais forte da cidade de Nandao, capaz de literalmente realizar um milagre. Ele sentiu que se casasse com tal mulher, a pressão dela o destruiria. Mas na opinião dele, ela era muito bonita. Ele pensou que se ela se tornasse sua esposa, não seria tão ruim. Depois de entrar no prédio da corporação Bichir, Sui Wong foi até a recepção e pediu ajuda porque precisava encontrar Fai Fai. A garota na recepção gentilmente perguntou se havia um compromisso, mas logo Wong respondeu bruscamente que ele não precisava de uma consulta. Afinal, ele era seu futuro marido. A mulher disse para ele não brincar assim porque a senhorita Fai não tem ninguém e todo mundo sabe disso. Neste momento o elevador abriu e Fai Fai estava lá. Ela notou algo errado. O protagonista, por outro lado, convenceu a garota na recepção de que isso não era brincadeira e que eles eram realmente muito próximos. Fai notou que ele tinha sua carteira de identidade e não entendeu por que ele a tinha. Ela decidiu perguntar a ele quem ele nomeou como sua futura esposa. Virando-se, ele a viu e ficou surpreso. Apontando o dedo para ele, ela disse que ele havia roubado sua carteira e agora estava espalhando boatos descarados. Ela ordenou que ele fosse apreendido e levado à polícia. Enquanto a multidão se aglomerava ao seu redor, Sui Wong não percebeu se eles realmente pensavam que poderiam capturá-lo. Neste momento, houve um pedido alto para que Fai Fai parasse. Era o pai dela. Foi ele quem apresentou Sui Wong a ela. Ele estava falando que era seu futuro marido. Todos ficaram surpresos com essa declaração. A assistente não entendeu se tinha ouvido falar certo. Se era mesmo assim, por que ela havia escolhido um homem tão mediano com ela? A companheira de vida assistente não entendeu. Todo mundo ficou horrorizado como um pirralho desses poderia ser seu marido. O pai se apresentou e pediu desculpas pelo ocorrido. Segundo ele, Fai Fai pode ser brava às vezes e pediu para cuidar dela. Ele garantiu que ela era uma boa pessoa e depois do casamento tudo ficaria melhor. Sui Wong pensou que ele deveria ser inteligente. Caso contrário, ele poderia acabar como aqueles caras que o atacaram. Nesse caso, ele teria que se instalar no hospital por pelo menos meio ano. O protagonista foi interrompido por Fai Fai que pediu para parar. Afinal, Sui Wong era um ladrão que não apenas ignorou uma pessoa em apuros, mas também roubou sua carteira. É por isso que ela achou que eles não davam certos um com o outro, recusando-se a se casar. Seu pai garantiu que ela era livre para fazer o que quisesse, mas ela deveria ouvi-lo agora. Ela pode ser a CEO, mas ele era dono da empresa. Por isso, seu pai queria se juntar a Sui Wong para ajudar a empresa. Depois de concordar com isso, ela forneceu uma condição. Se ele quiser trabalhar para a empresa, ela vai permitir. É por isso ele é contratado como um segurança de baixo nível. Seu salário mensal será de 1.200. Se ele não gosta de algo, ele pode sair. Sem perceber se Sui Wong concordava ou não, ela apontou para a porta. Devido à raiva, ele foi para a sala da guarda. Sui Wong estava infeliz por ele ser o líder do melhor esquadrão das forças militares, o Lobo da Neve, e agora um mero guarda. Depois de aceitar isso, ele decidiu que o melhor guarda do mundo havia nascido naquele momento. De repente, o telefone tocou. Atendendo o receptor imediatamente emitiu pedidos para vir para Fai Fai imediatamente. Entrando no escritório, Wong perguntou o que havia de errado e sentou-se na cadeira. Pensou ele. Mesmo sabendo o que sua esposa estava pensando, ele achou que ela sentia falta dele e decidiu perguntar sobre isso. Olhando para ele, Fai Fai não entendia por que seu pai queria que ela se casasse com um homem assim. Ela achava que ele era covarde, sem vergonha, sem confiança e também ignorava roubos. Para ela ele parecia terrível, tanto sentado como em pé. Enquanto falava com ele, ela explicou para avisá-lo que havia desistido do doutorado, e não tinha voltado aqui para se casar com um homem como ele. Ela esperava que ele mudasse sua impressão para melhor, mas ele zombou, achando que a impressão já era ótima. Sentado na cadeira, Sui Wong estava fumando, e Fai Fai não entendia como ele poderia existir neste mundo. Ela decidiu que precisava falar com ele. Apagando o cigarro, ele achava que ela finalmente
imediatamente concordou em dormir com ele. Irritada, mas ignorando-o, ela questionou seus pensamentos sujos em sua mente. Sui Wong explicou que a maioria dos homens adora e na verdade todos são assim. Sui Wong garantiu que ele é apenas mais honesto sobre seus desejos e não se relaciona com aqueles que os escondem. Fai falou sobre o decreto de seu pai para levar Sui Wong com ela para a reunião. Ela era contra, mas percebeu que o pai não recuaria e por isso estavam lá para discutir a situação. Ela decidiu que o levaria para a reunião, mas apenas como segurança, e pediu que ele não causasse problemas. Na noite seguinte, eles estavam indo para uma reunião. Sui Wong estava relaxado e então Fai pensou que ele tinha deixado todas as suas palavras passarem por seus ouvidos. Sui Wong ponderou sobre as palavras de seu superior, ou seja, protegê-la, e até chegou ao ponto de forçá-lo a se casar com ela. Ele pensou que eles estavam tentando amarrá-los, mas não percebeu quem queria machucá-la. Fai decidiu lembrá-lo de seu papel naquela noite, que ele era seu parceiro e segurança. Mas, como ela disse, ela não queria que os outros soubessem que seu parceiro era nojento, pessoa desprovida de gosto. Ela disse que ele era nojento, mas ele pessoalmente não pensava assim. Além disso, ela não tinha gosto. Sui Wong disse que achava que seu gosto estava além da compreensão de meros mortais como ela. A garota pensava que ele não era apenas inconfiável, enganador, covarde, mas também uma pessoa arrogante. Quando se aproximaram do clube, o carro parou e Fai abriu as portas. Ela esperava que ele não lhe desse muitos problemas. Eles foram recebidos por Lin Zhao e seu guarda e estavam preocupados que eles estavam se recuperando. Afinal, ela poderia apenas tê-lo alertado e eles teriam sido levados. Fai respondeu que eles não estavam perto o suficiente para que ele a levasse. Ao ver Sui Wong, ele decidiu perguntar quem era. A resposta veio imediatamente. Fai respondeu que ele era seu guarda, e Sui Wong respondeu que ele era seu marido. Lin Zhao ficou descontente com essa declaração. Afinal, toda a cidade sabe que ele a ama, mas Sui Wong ousa dizer que ele é marido dela. Fai tinha sua própria guarda. Ele decidiu apresentar a sua. Seu nome era Long Yu. Seu guarda-costas era um mercenário e uma vez tirou a vida de 5 mercenários sozinho. 2 deles tiveram todos os ossos quebrados. Tirando os óculos, ele não conseguia acreditar como Sui Wong era guarda com essa altura. A garota pede ao protagonista para não se envolver e sugeriu que ele simplesmente deixasse o guarda falando sozinho. O guarda o chamou de covarde e disse-lhe para continuar escondido atrás das costas da mulher. Lin Zhao riu e pediu que ele não fosse rude com eles. Afinal, Sui Wong ainda é a guarda de Fai. Ele acreditava que mesmo ao bater em um cachorro, deve-se saber quem é o dono. Dentro de si mesmo ele não entendia como Sui Wong ousava estar com Fai. Ele queria ter certeza de que ele desapareceria logo após esta noite. O protagonista sorriu, e automaticamente em um instante os olhos do cara se arregalaram e o guarda começou a passar mal. O guarda não entendeu o que era esse aura assassina. Ele caiu de joelhos e não conseguiu se levantar. Lin Zhao, por outro lado, não entendia por que estava ajoelhado na frente de Sui Wong. Mas o guarda tinha certeza de que aquele tolo era tão aterrorizante e ele não conseguia controlar seu medo. O guarda não entendeu quem era Sui Wong. Afinal, ele não podia fazer nada contra ele. Sui Wong se exaltou dizendo que ele nem havia levantado as mãos, pois já havia se molhado. Ele começou a zombar dele, dizendo que tinha problemas de bexiga, e ele não deve demorar muito. Sui Wong chamou Fai para ir embora porque o mau cheiro era muito forte e ele estava cansado da visão de um homem ajoelhado. Pegando na mão dela, ele disse para ela parar de sonhar acordado e começar a se mexer. Ela não entendia o que tinha acontecido. Isso era realmente uma visão de Sui Wong que ela não tinha visto. Antes de Fai perceber, Lin Zhao ficou furioso porque Long o errou bem no momento mais importante. O protagonista pensou que mais cedo ou mais tarde ela se curvaria a ele e pertenceria apenas a ele, assim como sua corporação de Bicher. Uma vez lá dentro, ela explicou quem era Lin Zhao, o jovem chefe da corporação Lin Hai. Ela realmente não se importa com outras pessoas, então ela pediu a Sui Wong para ter mais cuidado quando a deixasse sozinha. Ela não entendia por que ele a olhava daquele jeito. Sui Wong ficou emocionado por sua esposa se importar tanto com ele. Ele queria retribuir sua bondade adequadamente de suas palavras, já que eles não eram mais estranhos um ao outro. Ele queria abraçá-la, mas chegando para abraçá-la, ela o empurrou. Em seguida, no refeitório,
cenário, Sui Wong e Fai Fai entraram no salão e todos os convidados ficaram surpresos. Eles admiravam Fai Fai e se questionavam do tipo de pessoa que estava ao lado dela. Olhando para suas roupas, eles concluíram que ele era apenas um guarda. Fai Fai avisou Sui Wong que as pessoas mais influentes da cidade de Nandao estavam lá e ela tinha algo importante para discutir com eles. Então ela pediu para ele não ficar por aí e ir comer alguma coisa, mas só quando virou a cabeça, viu que ele não estava ao seu lado. Sui Wong já estava comendo insaciavelmente, e ela se arrependeu de ter contado a ele sobre isso. Ela achava que ele era um homem forte, decepcionada com aquilo. Quando viu sua comida favorita, ele queria devorar imediatamente. Logo depois de comer, ele foi chamado por uma certa garota. A garota era Pan, a filha de Lau. Ela não entendia por que ele estava lá. Ele estava desconfortável e ela o repreendeu por entrar lá para um jantar grátis. Sui Wong começou a responder que não era bem assim, mas ela o acalmou, decidindo acompanhá-lo porque tudo era de graça e eles estavam servindo bons vinhos. Bebendo vinho, Sui Wong não achava que a filha de Lau era tão pobre. Ela não só não conseguia pagar o aluguel, como também entrava sorrateiramente em reuniões para comer comida grátis. Ele sentiu que precisava fazer algo a respeito. Ele olhou nos olhos de Lau. Ela voltou sua atenção para Fai Fai, explicando que ela era a diretora-geral da corporação Bichir, a pessoa mais jovem presente a ocupar tal cargo, a que criou um milagre nesta cidade. Na verdade, até esse encontro foi organizado por ela pessoalmente. Neste momento, Sui Wong pensou que Fei Fei realmente se encaixava no papel de sua mulher. A filha de Lau disse que conhecia muitas pessoas que eram funcionários e trabalham na corporação de Fai Fai. Sua amiga é secretária pessoal de Fai Fai. Através dela é possível saber mais sobre o CEO. Sui Wong, por outro lado, garantiu que não havia necessidade disso. Afinal, eles já se conheciam. A menina ficou surpresa com isso. Sui Wong disse confiantemente que Fai Fai era sua esposa. Não acreditando nele, ela disse que como sua proprietária, apoia seus sonhos. Algum cara veio e confirmou as palavras da filha de Lau, dizendo que ele era muito sonhador porque todos os homens presentes ali queriam ser marido de Fai Fai, mas apenas alguns seriam adequados para ela. A filha de Lau informou que tinha que ir ao banheiro, e pediu que ele não contasse a ninguém sobre sua esposa. Ninguém acreditaria. O salão explodiu de alegria porque uma bela joia apareceu. Sui Wong estava interessado em saber o que estava acontecendo. Ele viu LYNG trazer o colar de Myanmar, especialmente para Fai Fai. Esse colar não tinha preço. Esta peça de joia foi criada pelo melhor artesão do ramo. É o único em todo o mundo. Apenas Fai Fai pode igualar sua beleza, disse ele. A assistente de direção LYNG achou que o diretor e Fai Fai eram o casal perfeito. O diretoral LYNG era obcecada demais por ela. Ele foi tão longe apenas para lhe dar um presente. Aproximando-se de Sui Wong, Pan pediu para não ficar assim. Afinal, eles já haviam se tornado um casal. Invejar isso era inútil. Em sua opinião, era melhor ir buscar algo para comer. Fai não podia aceitar esse presente e disse que não merecia tal presente de forma alguma. Então ela não poderia aceitá-lo. Ling pede que ela não seja tão formal. Ele estava disposto a dar a ela. Foi o melhor colar de jade do mundo. Sui Wong ficou furioso com a forma como LYNG se atreveu a flertar com sua esposa na frente de todos. A menina não entendeu o que ele queria fazer e pediu para ele parar. Agarrando a mão de Fai Fai, Ling Zhao pediu que ela não se envergonhasse. Afinal, todo mundo estava assistindo. Então ele decidiu ajudá-la. Ele percebeu que hoje foi uma conferência de imprensa importante para a corporação Bichir. Ele usará essa reunião para forçá-la a aceitar o colar, se ela aceitasse o presente dele. Então amanhã, todas as manchetes estariam cheias de fofocas sobre ela e Ling Zhao. A família LYNG está envolvida no comércio ilegal, então tais fofocas prejudicariam sua reputação no desenvolvimento de sua empresa. Ela não sabia o que fazer, pois se sentia presa, agarrando e removendo abruptamente a mão de Ling Zhao. Sui Wong não permitiu que sua esposa fosse tocada. As pessoas ficaram surpresas com quem ele era e por que ele disse que a diretora era sua esposa. Em sua opinião, ele é apenas a guarda dela, mas ouse exceder sua autoridade e insultar Ling. Ling Zhao decidiu que Sui Wong era arrogante para lidar com ele. Ling ordenou que os guardas o expulsassem de lá, pois em um piscar de olhos, os guardas o cercaram. Mas depois Pan, a filha de Lau, apareceu imediatamente, citando que foi apenas um mal-entendido. Ela disse que Sui Wong estava se dirigindo a ela, não a Fai Fai, decidindo
dizendo que eles deveriam deixá-los continuar a se divertir, e ela e Sui Wong iriam embora. Sui Wong não entendia o que estava fazendo, afinal, ele nunca disse que ela era sua esposa. Fai Fai também ouviu isso. Ela achou que ele era um patife e ficou decepcionada também. Ela não entendia como seu pai poderia escolher tal pessoa, mas imediatamente ele decidiu se explicar para ela, pois não era o que ela pensava, apontando o dedo para a filha de Lau. Ele explicou que seu nome agora era Pan e ela não era sua esposa. Eles apenas moravam na mesma casa. Apoiando-se em seu ombro, ela fingiu que não sabia do que ele estava falando e disse que eles deveriam morar juntos. Ele não precisava ter vergonha. Afastando-a, ele não entendia o que ela estava fazendo, mas agora Pan explicou que Fai Fai não era alguém que ele pudesse irritar. O mesmo vale para Ling Zhao. Segundo ela estava tentando salvá-lo. Fai ficou irritada e pediu que ela parasse de dar desculpas e parasse de fazer uma cena. Lin Zhao abordou-o com uma declaração de que Sui Wong era uma fraude. Ele já tinha uma mulher, então ele pediu que ele parasse de assediar Fai Fai e saísse de lá. Ling pede a Fai Fai que pare de perder seu tempo com o protagonista, continuando a falar sobre o colar, mas Sui Wang decidiu interrompê-lo, dizendo que o colar de Jade era falso. Todos ficaram chocados com essa declaração, mas Lin Zhao não achava que alguém simplório como Sui já tivesse visto Jade. Disse-lhe para olhar para as suas roupas e maneiras. As pessoas de lá também ficaram perplexas, em sua opinião, por que um homem tão rico compraria uma falsificação. A filha de Lau ficou desapontada. Não tinha jeito que ela poderia salvar Sui Wong agora. O protagonista disse que esta foi a segunda vez que as pessoas disseram que ele não tinha gosto, mas ele não estava com raiva. Achava ridículo alguém que tinha gosto dizer aos outros que não tinha. Fai Fai ouviu isso e percebeu que ainda se lembrava disso, e parece que ele levou esse insulto a sério durante o passeio de carro. Ling Zhao ficou furioso e afirmou que era Jade. Então o protagonista também deveria parar de fingir. Afinal, Fai Fai já sabe que tipo de pessoa Sui Wong é. Sui afirmou que o colar não era Jade real, mas um jadite de pedra semelhante. Ele explicou que existe uma diferença entre jadite e jade. Ambos são cristais e são conhecidos como quartzo, embora o jade pareça mais bonito. Sua dureza e densidade são muito menores do que o jadite, então a melhor maneira de testá-los é jogando eles para cima. A filha de Lau ficou surpresa por ele saber muita coisa, mesmo que ela não entendesse do que ele estava falando. Parecia-lhe que ele conhecia seus negócios. Lyng Zhao disse-lhe para parar de falar. De acordo com ele, o prota não sabe o quanto isso é valioso. Como poderia um camponês como Sui Wong saber sobre tais joias? Ele ordena que os guardas o expulsassem. Fai Fai pediu para esperar, argumentando que se Ling estiver mais calmo, então deixe Sui Wong continuar. Se o prota estiver errado, Ling está limpo. Ela percebeu que Lyng Zhao parecia nervoso. O colar poderia realmente ser falso, mas não importa se Sui Wong está aqui. Lyng não forçará o colar nela. O cara realmente estava preocupado e não entendia que tipo de piada era essa. Em sua opinião, ele não se assustou. Ele ficou surpreso que Sui Wong era apenas um guarda-costas. Mas como ele tinha um conhecimento tão especializado, ele concluiu que Sui Wong estava com ciúmes. Então ele fez uma cena. Sui Wong disse que eles saberiam a verdade quando a inspeção terminasse e pediu um copo despejando um pouco de água nele. Ele podia pesar o colar. Assim que o copo de água foi trazido, Sui Wong tirou uma pedra de seu colar e a jogou na água. Lin Zhao disse a ele para ter cuidado. Afinal, se o colar fosse arranhado, um camponês como Sui Wong não seria capaz de repará-lo. O protagonista mediu o peso do colar. Era bem simples. Você subtrai a massa inicial da massa atual. Como ele sabia que Jadite tem uma densidade de 3,30 a 3,36, enquanto a Jade tem uma densidade de 2,48 a 2,65. Ele explicou que todo mundo que foi à escola sabe que é possível descobrir a massa de um objeto determinando sua densidade. Assim, de acordo com as medições atuais, se esse Jade for genuíno, sua massa deve estar entre 119 e 123 gramas. Se o colar for feito de Jade menor, o peso deve ficar em torno de 90 gramas. Esta era uma maneira fácil de saber se era autêntico ou não. Fai Fai disse que Sui Wong conhece tal método verificando o peso do Jade. Na opinião dela,
ele tem certeza de que o colar é falso. Ling Zhao ficou furioso, porque tinha problemas financeiros, e há muito tempo ele procurava alguém para fazer um colar falso para que o falso não ficasse visível. Mas Sui Wong nem tocou no colar e descobriu que era falso. Aí vem o resultado: 91 gramas. As pessoas na plateia não conseguiam acreditar como isso era possível. Afinal, eles não achavam que Sui Wong era um gênio. Ele havia reconhecido o falso apenas olhando para ele. A filha de Lao ficou surpresa e o elogiou, dizendo que ele era muito esperto. Ling, nervoso e mentindo, fingia que não sabia que era falso e que ele também havia sido enganado. Ele se comprometeu a encontrar a trapaceira e dar a Fai Fai o verdadeiro colar de Jade, mas só pediu para lhe dar algum tempo. Ao sair, ele estava insatisfeito por Sui Wong ter arruinado tudo, e prometeu lembrar-se disso. Saindo do prédio, a filha de Lao perguntou a Sui Wong o que estava acontecendo e como ele conhecia Fai. Ele alegou que tinha algum negócio para cuidar, pois era uma longa história e ele iria contá-la um pouco mais tarde. Depois de entrar no carro, Fai Fai perguntou por que ele deixou sua esposa para ir com ela. Sui Wong explicou que sua esposa não era realmente ela, mas Fai Fai ficou furiosa. Ela pediu para não chamá-la mais assim em público. Ele concordou graciosamente em honrar o pedido de sua esposa e vai chamá-la apenas em particular. Fai Fai estava prestes a expressar tudo sobre ele na frente de seu pai assim que eles voltassem. Neste momento, soou o sinal de alerta de perigo. Isso era Boneco de Neve Sem Rastro. O Boneco de Neve Sem Rastro é o melhor grupo de assassinos do mundo. É muito misterioso. Eles têm 100% de taxa de sucesso em todas as suas missões. Os alvos do grupo estão sem vidas, mas mesmo que o Boneco de Neve Sem Rastro, como é chamado o grupo, na verdade é dirigido por duas pessoas. Sui Wong já fez parte do grupo, mas ele saiu para se juntar ao Esquadrão Lobo da Neve. Então restou apenas um, Jing Xiaoku. A mensagem dizia que, às 20 horas alguém virá por Fai. Fai, prepare-se. Faltavam apenas 3 minutos. A informação de Jing nunca é falsa. Não tem mais tempo e Sui Wong precisou ficar de guarda. Agarrando a mão de Fai Fai, o protagonista pediu ao motorista para parar o carro agora. Ela não entendeu o que ele estava fazendo, mas ele explicou que eles estavam em uma situação muito perigosa e pediu que ela dissesse ao motorista para parar. Ele explicaria tudo depois. Depois de agredi-lo, ela achou que ele estava louco e disse para ele deixá-la ir, caso contrário chamaria a polícia. Em seguida, o caminhão começou a atrapalhar o carro e o protagonista disse que eles não tinham tempo. Fai Fai não entendeu como ele ousou gritar com ela e disse para ele sair agora. Mas Sui Wong agarrou na tentativa de protegê-la. Ele percebeu que era necessário protegê-la. Em seguida, o caminhão derrubou o carro da pista e ele capotou. O carro começa a pegar fogo e o motorista já estava sem vida. Fai Fai perguntou sobre o bem-estar de Sui Wong. Após isso eles ordenaram que Fai Fai simplesmente saísse e se rendesse. Assim que saíram, viram à sua frente uma multidão de pessoas sérias. Seus líderes disseram que tiveram sorte de ter sobrevivido a um ataque como esse. Voltando-se para Sui Wong, ele explicou que sua vida lhe pertencia e ordenou que ele lhes desse a mulher, e ele ficaria livre. Fai pediu a Sui que não saísse, mas ele nem teve esse pensamento. Pelo contrário, ordenou que baixassem a faca, se ajoelhassem e o chamassem de papai. Depois cortassem a própria mão. Depois disso, ele pensará em mantê-los vivos. O líder ficou furioso. Como Sui Wong se atreve a falar com ele em tal tom? Depois disso, ele ordenou que seus homens atacassem Fai Fai primeiro e depois massacrassem o menino. Sui Wong disse a Fai Fai para ficar onde ela estava e não se mover. Afinal, ela era o alvo deles. Depois de pensar sobre isso, ela decidiu que não os deixaria tocar em Sui Wong e puxando sua manga. Ela pediu que ele não fosse impertinente. Na opinião dela, muitos deles, é muito perigoso lutar e ela pode negociar e dar-lhes dinheiro, para ganhar tempo antes da chegada da polícia. Sui Wong apreciava a sua preocupação com ele, mas como eles estavam o desprezando, ele decidiu ensinar-lhes uma lição. Fai Fai ficou assustada, pois todo o esquadrão já havia sido derrotado. Na opinião de Sui Wong, ele tinha aquecido demais e parecia ter exagerado. Nenhum deles estava consciente e ele não entendia como iria descobrir a informação. Em seguida, Sui Wong ligou para Jing e perguntou o que estava acontecendo, por que o alvo era Fai Fai e como ele sabia que Sui Wong estava com ela. Jing pediu-lhe para não apressá-lo e graciosamente concordou em responder a todas as suas perguntas. Ele explicou que, em primeiro lugar, havia uma recompensa pela cabeça de Fai Fai, mas não era tão alta, em torno de 50 mil. Ele estava olhando os prêmios de caça, já que não tinha nada
nada para fazer. Foi quando ele percebeu que ela estava na lista. A investigação sobre os motivos por trás dessa caçada deve ser concluída em poucos dias. E quanto à última pergunta, Sui Wong pode adivinhar como ele sabe que Sui está com ela. Não havia necessidade daquele tio ou de alguns caras do Lobo da Neve que devem ter contado. O protagonista começou a parar a conversa, dizendo que ele tinha algumas outras coisas para cuidar. Fai Fai percebeu que Sui Wong era misterioso e escondia sua força. É por isso que seu pai queria que ela se casasse com ele, ela especulou. Mas por mais forte que fosse, era inútil. Ela acreditava que não se pode bater em alguém para resolver problemas da sociedade atual. Tudo está decidido por aquele que é mais inteligente. Até mesmo um mestre de artes marciais pode ser derrotado por algumas balas. Que era tudo que seu pai estava pensando. Jing pediu para não desligar. Havia outra coisa. Ele pediu para Sui Wong ter cuidado com a proibição do grupo de assassinos de Tang. Havia enviado recentemente muitos assassinos para a cidade de Nandao. Sui Wong percebeu que os assassinos de hoje eram claramente amadores. Se Fai Fai tivesse um bom guarda-costas, esses assassinos não teriam chance. Mas e se tentassem tirar sua vida mais de uma vez? Pensou Sui Wong. Em sua opinião, eles provavelmente viriam seus arredores, então encontrariam um ponto fraco e continuariam a eliminá-la mais tarde. Sui Wong achava que eles eram mocinhos e não seria fácil. Tio Li disse uma vez que Fai Fai estava ligada a algum segredo, refletiu Sui Wong. A partir de agora, foi uma grande operação. Sui deveria ser mais cuidadoso. Em seguida, no prédio do outro lado da rua, um certo cara se certificou de que Fai Fai era difícil de eliminar, e felizmente ele encontrou alguns idiotas para explorar primeiro. Ele percebeu que as pessoas ao seu redor eram muito boas e ele precisava acabar com Sui Wong primeiro. Depois disso, Sui Wong e Fai Fai já viajavam em outro carro. O prota estava pensando. Antes de desligar, Jing disse que Ban, o principal grupo de assassinos de Tang, enviou muitos assassinos para lá. Ele não entendia o que eles queriam fazer. Se era relacionado por Fai Fai ou em Pan, estava ficando cada vez mais complicado. Sui Wong percebeu. Inesperadamente Fai Fai agradeceu a Sui por hoje. Sui Wong aceitou graciosamente os agradecimentos e respondeu que eles eram da família e que não havia necessidade de agradecer. Ele notou que a estrada em que eles estão viajando não é ao contrário. Fai Fai, por outro lado, explicou que seu pai só foi informado sobre o que aconteceu porque está preocupado que eles estejam indo para a mansão. Após chegarem à mansão, eles saíram e caminharam em direção à entrada da casa. Depois de passar a cerca, Fai Fai notou que Sui Wong estava nervoso e decidiu descobrir o que era. Afinal, ele era muito duro quando batia naqueles caras. Então por que ele está nervoso agora? Sui Wong por sua vez respondeu ironicamente que esta noite seria sua primeira noite juntos e ele se sentiu muito estranho. Fai Fai não gostou da piada e deu um tapa nele, dizendo que ninguém iria querer dormir com ele. Então, estando dentro da mansão da família Fai Fai, o pai garantiu que com Sui Wong, sua filha estava em boas mãos. Ele ficou feliz que o prota estava lá com ela. Interrompendo eles, Fai Fai levantou-se falando que já estava ficando tarde e pediu que ele enviasse Sui Wong para casa. Seu pai não entendia como ela podia falar assim. Além disso, os dois são uma família. Como ela poderia expulsar o marido? Mas Fai Fai garantiu que ela nem conhecia Sui Wong, e eles não tinham nenhum relacionamento, e agora ele era seu marido. Mas seu pai não entendia, mas disse isso porque já tinha elaborado os papéis. A partir de agora, os dois estariam juntos. A garota ficou furiosa com essa notícia. Não podia acreditar que seu pai tinha feito isso sem perguntar a ela. Mas ele pediu que ela não ficasse nervosa e prestasse atenção em Sui Wong. Como ele estava calmo e recolhido, o pai achava que esse tipo de coisa era urgente como os dois estavam ocupados. Ele o fez. Fai Fai ficou horrorizada com o que estava acontecendo. Agora ela era casada com este homem. Seu pai informou a Sui Wong que ambos estavam casados. A partir de agora esta seria sua casa e não havia necessidade de ficar envergonhado. Sui Wong decidiu então que ele ficaria aqui por hoje e ver Fai batendo na mesa. Fai Fai afirmou que não concordava que Sui Wong ficasse lá. Seu pai, por outro lado, pensou que ela estava agindo como uma criança, explicando que Sui Wong era seu marido e que eles deveriam estar juntos. Ele notou que Sui Wong estava ferido e apontou para o ferimento. O pai o defendeu, dizendo que Sui Wong estava ferido enquanto a protegia, então ela deveria cuidar. Subindo as escadas, Fai Fai declarou que se seu pai quisesse que Sui Wong morasse lá, então ele dormiria com ele. Afinal, ela não queria vê-lo. Sui Wong e o pai de Fai permaneceram à mesa. O prota gentilmente perguntou se ele poderia ir para casa hoje. Ao
ao que foi recusado. O pai explicou que ele ainda era o dono desta casa e ele tinha decidido que Sui Wong iria dormir em sua mansão esta noite. Sui Wong fingiu estar desconfortável, referindo-se às palavras de Fai Fai, mas o pai foi categórico em dizer que ela era sua esposa e que ele deveria cuidar de sua esposa e fazê-la parar de ser impertinente. Além disso, pediu para não ser chamado de tio porque agora era casado. O pai de Fai lembrou que Sui Wong não deve deixar uma mulher fazer o que quiser. Caso contrário, se sua esposa desobedecesse, ele poderia se tornar rude. Esta noite ele iria ver se Sui poderia conquistá-la. Voltando-se para o protagonista, ele declarou seu apoio e pediu que ele fingisse que não tinha ouvido nada naquela noite. O protagonista achava esse pai muito especial, pois ele insiste em punir Fai Fai se ela não o obedecer. Ele esperava que se pai desse sua permissão, ele poderia ir para a cama com Fai Fai sem problemas. Sui Wong a viu prestes a entrar no seu quarto. Fai estava pensativa, pois seu pai estava se tornando cada vez mais indiferente a ela. Ela não entendia se não significava nada para ele. Sem som, o prota se aproximou dela, mas ela percebeu e perguntou o que ele estava fazendo ali. A resposta foi imediata: para dormir. Surpresa que ele iria dormir em seu quarto, ela imediatamente rejeitou a oferta. Sui Wong começou a explicar que eles agora estavam oficialmente casados e deveriam dormir juntos. Além disso, segundo ele, o próprio pai dela dizia que mulheres deveriam ser punidas. Ele não esperou muito e entrou no quarto. Fai Fai ficou furiosa e pediu-lhe para parar neste mesmo segundo. No final, ela pediu que ele esperasse do lado de fora. Afinal, ela não havia limpado o quarto. Sui Wong ficou intrigado e não entendeu por que ele deveria esperar do lado de fora. Afinal, ela é sua esposa e ele pode ver suas coisas. Ela ficou muito brava com ele, mas abruptamente se lembrou que sua calcinha ainda estava na varanda. Fai Fai pensou que ele não deveria vê-los e começou a correr em direção à varanda. Ela não entendia o que Sui Wong estava interessado, mas quando virou a cabeça, ouviu uma pergunta se ela realmente estava usando tal coisa, mostrando a calcinha. Isso era novo para Sui Wong. Isso era algo que ele não tinha visto antes. Tirando a calcinha dele, ela ficou constrangida por ele ter visto. Sui Wong estava muito cansado e decidiu ir para a cama. Ele se deitou na cama pensando em como uma mulher fria e de classe alta como ela gosta de usar roupas íntimas. Fai Fai não podia deixá-lo dormir em seu quarto e sentiu que tinha que chutar ele fora, mas Sui Wong já tinha adormecido. Fai Fai se perguntou se não seria melhor se ela simplesmente deixá-lo dormir aqui. Caso contrário, se ela acordá-lo, ele começará a perguntar sobre sua calcinha novamente. Então, deitada na cama, ela percebeu que era apenas por uma noite e amanhã ela poderia expulsá-lo. Neste momento, Sui Wong jogou sua perna sobre ela. Ela ficou furiosa porque se mais uma vez ele se mexesse, ela batia no rosto dele. Sui Wong estava acordado e viu que não havia reação. Ele percebeu que ela estava nervosa e resolveu colocar a mão dele. Afinal, mesmo que ela não gostasse, ela não iria bater nele por isso. Quando baixou a mão, não percebeu onde a tinha colocado, pois era algo macio e elástico, e quando abriu os olhos viu que não era a mão dela. Sem esperar muito por uma reação, Sui Wong já estava no chão e não entendia por que ele não tem o direito de errar. O prota perguntou. Afinal, ele não queria, mas Fai Fai, com lágrimas nos olhos e fúria, chamou-o de idiota. No dia seguinte, na sala da guarda, Sui Wong foi questionado por Luigi sobre o que aconteceu com seu olho. Sui Wong explicou que ontem à noite, quando ele dormiu com Fai Fai, ela o empurrou da cama. Ele não entendia como estabelecer contato com ela. Luigi não acreditou e sugeriu que ele dormisse com a Miss Universo, ao que Wong respondeu com um sorriso. Eles ficaram surpresos como ele não tinha medo de brincar sobre isso, já que poderia ser demitido. Alguém chegou a afirmar que, como Sui Wong era apenas uma novata, ele nem tinha o direito de olhar para ela. Se seus superiores encontrassem suas palhaçadas, eles o puniriam severamente. Eles o alertaram para parar de inventar histórias com Fai Fai. Sui Wong ficou chateado porque ninguém acreditou nele quando ele disse a verdade. De repente, Sui Wong foi mandado ficar quieto, pois o chefe havia entrado. Em um piscar de olhos, eles se alinharam em uma fila, após o que o chefe de serviço, principalmente de Choi, entrou. O chefe de serviço não entendeu por que os caras estavam parados enquanto estavam de plantão. Todos os rapazes tinham uniformes limpos, mas apenas Sui Wong tinha roupas casuais sujas. O chefe ouviu tudo o que eles estavam falando, então ele explicou a eles que eles estavam entre o grupo, classificados entre as 500 melhores empresas deste mundo. Eles são a maior empresa da cidade de Nandao, então eles não vão tolerar trabalhadores preguiçosos,
especialmente os jovens. Ele esperava que alguns deles pensassem nisso e começassem a se comportar corretamente. Eles precisam perceber o fato de que são um guarda. Se não quiserem, podem sair com segurança. Também apontando para Sui Wong, que estava lá por apenas alguns dias. O chefe lhe dá a primeira missão. Os funcionários perderam muitos pertences no local. Era necessário ajudar a encontrar o desaparecimento. Para cumprir foi dado 2 dias. Se não encontrar a tempo, ele vai cortar seu salário em 80%. Também pediu para usar um uniforme. Caminhando pelo corredor com um membro da equipe, ele explicou que não gostou de comportamento de Sui Wong e propositalmente lhe dará atribuições e cortará seu salário. Sui Wong convenceu-o a não se preocupar. Afinal, bastava encontrar as coisas perdidas. Não foi grande coisa para ele. Depois ele lhe deu um cigarro para fumar. Mas o funcionário explicou que a política da empresa diz que eles não podem fumar em nenhum lugar durante o horário de trabalho. Sui Wong não entendia por que ele tinha tanto medo. Afinal, não havia ninguém por perto, mas ele se manteve firme e pegou o cigarro de Sui. Se lhe visse Sui Wong fumando, ele o limparia em pó, garantiu o membro da equipe. Sui Wong aceitou que ele era um cara muito honesto e foi louvável, prometendo que ele não fumaria e foi cumprir a missão que lhe foi designada. O funcionário explicou que Choi deu a Sui Wong essa atribuição apenas para expulsá-lo da empresa. Sui Wong estava curioso para saber por que isso acontecia. Ele fala que isso está acontecendo há 6 meses. Alguém tem roubado coisas de seus colegas de trabalho. A polícia veio dezenas de vezes, mas não pôde fazer nada. De acordo com o líder do funcionário, o Choi lhe dá uma tarefa que é simplesmente impossível. Sui Wong estava interessado em um caso que não era resolvido há meio ano em itens que só roubam de mulheres. Ele não tinha nada contra o líder Choi, portanto, não entendia por que ele odiaria Sui. O funcionário garantiu-lhe que não se preocuparia tanto, pois ele o elogiaria na frente dele, para que ele parasse de se sentir negativo em relação a Sui Wong como guarda neste grupo. Ele explicou que suas funções eram muito simples, só precisava patrulhar algumas vezes e eles eram pagos. O protagonista desconfiou de algo e pediu que ele se calasse. Do lado de fora da porta, foram emitidos pedidos para parar em nome de Choi. Ling foi mandado a parar de assediá-la, mas ele estava convencido de que sabia que precisava do dinheiro para curar a doença de seu irmão e só tinha que confiar nele. Ela recebia um bônus, mas primeiro tinha que fazer alguma coisa. Sauer foi obrigada a pensar em seu irmão, pois ele precisa de recursos financeiros. Foi-lhe oferecida uma promoção, mas recusou e pediu para ser dispensada. Neste momento, com um chute no pé, a porta se abriu e Wong e seu colega entraram. Ele ordenou que ela fosse liberada imediatamente. A gerente viu alguém entrar e correu para suas costas. O homem começou a perguntar se eles sabiam quem ele era e como ousam incomodá-lo à toa. Sui Wong respondeu desafiadoramente. Ele sabia quem era. Uma pessoa terrível. Um colega começou a impedi-lo. Afinal era o gerente de recursos humanos do grupo Bichir. Ele está mais no comando do que o líder Choi pediu que ele tivesse mais cuidado, pois eles não podem cruzar com alguém como ele. Sui Wong respondeu confiante que deve ser alguma posição influente, mas não mais influente do que a de sua esposa. Afinal, a propriedade pertence à sua esposa. O cara ficou furioso porque esta é a primeira vez que vê alguém mais imprudente do que ele nesta empresa. Um colega tentou impedir, explicando que não podia atravessar uma pessoa tão importante. O nome desta pessoa é Lian Jianshen. O pai dele é acionista dessa empresa e ele tem ações próprias aqui. Mas Sui Wong não se importava se ele era acionista ou não. Ele não podia acreditar que alguém pensaria que ele se curvaria a esse lixo. Ficando ainda mais irritado, Lian Shen declarou que se o pai de Sui viesse, ele definitivamente perguntaria como ele era capaz de criar um animal como ele. Ele realmente não gostou da maneira como estava sendo falado, decidindo que Sui Wong deveria pagar por isso. O homem voou contra ele com os punhos. Sui Wong imediatamente bloqueou seu soco, dissipando sua confiança de que ele era forte. Ele não conseguia se mexer e implorava para ser solto, esticando sua mão. O protagonista desejava que ele admitisse que ele era um pedaço de lixo e que seu pai havia criado um homem mau como ele. Mas Lian Jian ficou furioso e disse-lhe para se afastar dele. Caso contrário, ele contaria a seu superior tudo o que aconteceu e o forçaria a demitir Sui Wong. Neste momento, Fai Fai entrou, sem entender quem Lian Shen queria demitir novamente. Ela achava que, como gerente pessoal, ele estava se cobrando demais. Ao vê-la, a equipe começou a dizer olá e Sui Wong também, quase a chamando de esposa. Ela não queria que todos soubessem, então ele decidiu brincar junto. O
protagonista disse que Lian Jian estava assediando mulheres em plena luz do dia. Em sua opinião, ele era obrigado a pedir desculpas, caso contrário faria limpar os banheiros. Lian Jian começou a arranjar desculpas, mas sem sequer terminar de ouvir. Fai Fai ordenou que Sui Wong o deixasse ir. Mal se levantando, ele prometeu se vingar, só era preciso esperar. Fai Fai sentiu que ambos fizeram um bom trabalho hoje e ela aumentaria seus contra-cheques em 500 como agradecimento. O colega de trabalho ficou muito feliz e agradeceu a Fai Fai. Ela também achou que a garota tinha tido um bom desempenho e disse que ela seria transferida para seu escritório e se tornaria sua secretária lá. Terminando com a saída de Fai Fai, ordenou que eles não se espalhassem e arruinassem a imagem da empresa. Caso contrário, todos seriam demitidos. Segurando sua mão, Sui Wong não entendeu por que ela deixou Lian Shen ir. Afinal, ele havia insultado a filha de alguém. Fai Fai implorou para deixá-la ir, mas ele não iria deixar ir até que ela respondesse. Ela resolveu explicar que o pai dele é um grande leiloeiro da empresa, e nem ela consegue controlar tudo. Ela não podia fazer nada com ele, mesmo que quisesse. Sui Wong não entendeu se era uma piada ou não. Afinal, ele era muito velho, a idade que seu pai tinha, ele nem imaginava. Ela explicou que na verdade ele tinha 30 anos, mas devido ao álcool e à obscenidade, seu estado se deteriorou muito. Jogando a mão dele fora, ela começou a se afastar e disse para ele não parecer um pervertido. Depois disso, a gerente Shivab começou a agradecer a Sui Wong por sua ajuda, porque se ele não estivesse lá, ela não saberia o que fazer. Ele disse que estava tudo bem e ele só estava fazendo seu dever. Ela estava tratando ele muito formal e ele disse que não precisava disso. A garota o convidou para jantar. Sui Wong concordou, comentando que ele iria de bom grado jantar com uma garota tão bonita. A gerente ficou constrangida e saiu para o elevador, prometendo ligar em seguida. O colega decidiu perguntar novamente, dizendo já que a Fai era sua esposa por que ela era tão fria com ele. Sui Wong achou que seu colega realmente não entendia nada. Afinal, essa era sua companheira e Sui Wong não queria constrangê-la na frente dos funcionários. Depois disso, ele ia chegar em casa, ficar confortável perto dela. O colega não esperava que sua piada realmente se tornasse realidade, mas ainda assim ele realmente o aconselhou a parar por aí. Caso contrário, ele poderia ser exposto e alguém poderia usar isso contra Sui Wong. Em seguida, no sunset, Sui Wong veio ao prédio. Abrindo a porta da sala, ele não entendeu por que as luzes estavam apagadas ou se alguém estava lá. Sui Wong perguntou se Yan Pan estava em casa, mas houve silêncio em resposta. Ele não percebeu onde ela estava porque ela deveria estar transmitindo live agora. Nesse momento, alguns sons vieram de fora da porta. Sui Wong ouviu isso e começou a bater na porta perguntando se alguém estava lá. Chutando a porta, ele viu a menina na cama com um copo de água derramado. Caminhando até ela, ele sentiu que seu corpo estava muito quente e que era ruim. Uma hora depois, já no hospital, Sui Wong notou que ela estava acordando. Ela não sabia onde estava. Sui Wong explicou que eles estavam no hospital e queriam saber o que tinha de errado, pois ela estava com febre muito alta. A menina explicou que tomou banho com água fria e depois veio a febre. Ela pensou que ficaria tudo bem se apenas bebesse um pouco de água quente, mas piorou. Sui Wong não entendia por que tomava banho com água fria em um dia tão frio e por que não tomava remédio. Ela realmente não estava se cuidando adequadamente. Se ela se machucasse ou algo acontecesse com ela, ele contaria para o pai dela, mas lembrou que o pai lhe pediu para cuidar dela e não deixá-la só. Sui pensou que se ela perguntasse, ele apenas lhe diria que estava em uma missão secreta. Ele então continuou a dialogar com ela, falando sobre o que diria aos fãs dela se algo acontecesse com ela. Ela disse que por não pagar as contas, a energia elétrica foi cortada. Ela só podia tomar banho com água fria. E ela não comprou a medicação simplesmente porque queria economizar. Sui Wong ouviu que os streamers ganham milhares de dólares por mês, mas ela transmite todas as noites. Ela é muito popular. Por que ela economizaria dinheiro? Ela confirmou que tem muitos fãs, mas antes que pudesse obter qualquer dinheiro de seus streamings, a plataforma de streaming faliu, então ela não consegue nem encontrar um emprego. Sui Wong percebeu que estava passando por um momento muito difícil agora, lembrando que ela tinha entrado na festa apenas para comer. Ele achava que ela estava vivendo uma ótima vida, mas agora ela nem conseguia
conseguia sobreviver. Ao sair, ele garantiu que não se preocuparia. A partir de agora, enquanto estivesse vivo, cuidaria dela. No dia seguinte, Yen Pan sentiu-se bem depois de se recuperar. Sui Wong olhou para sua carteira com um triste suspiro porque ele havia gasto todas as suas economias em apenas uma visita. Yen Pan achou chato ficar no hospital e sugeriu algo para comer. Ela queria sashimi de carne frita. Sui Wong propôs uma ideia recíproca comendo pão juntos. Ela ficou intrigada, pois no mesmo momento Sui Wong recebeu uma ligação. Pegando o telefone que tocou, a introdução de que era Jin Zhao e ele tinha vindo para a cidade. Sui Wong ficou surpreso com isso. Afinal, foi rápido demais. Então ele perguntou sobre sua investigação. Jin Zhao chamou-o para o hotel, onde lhe contaria tudo. Eles não se viam há muito tempo e ofereceu-lhe uma bebida. Ele estava apenas dizendo que tem uma coleção do imperador dinamarquês. Esta garrafa de vinho tem 150 anos. Depois de terminar a conversa, Sui Wong disse à menina para sair primeiro, pois ele tinha algumas coisas. Ela começou a ficar irritada porque ele prometeu que iriam comer pão juntos. Ela não entendia como ele poderia sair sem ela. E no final ele sugeriu que ela fosse com ele. Ele comprava o jantar dela. Ela agradeceu a Sui Wong por escolher um lugar tão bonito para seu primeiro encontro. Ao ouvir isso, Sui Wong ficou desagradavelmente surpreso. Ela garantiu-lhe que estava pronta para retribuí-lo com seu corpo. Mesmo quando ele se tornasse pobre, ela não o deixava. Sui Wong explicou que não se pode dizer isso porque sabe que ele tem uma esposa. Essa resposta decepcionou Yen Pan um pouco, ao que ela respondeu que ele era apenas um segurança do grupo e disse a ele para parar de fingir que estava ao lado de Fai Fai. Quando eles se aproximaram de seu destino, eles olharam ao redor e Yen Pan encontrou uma mesa com pratos diferentes. Vendo que o rapaz tinha visitas, ele virou-se para Sui Wong, dizendo que ele deveria proteger essa mulher. Mas ele não teve tempo de dizer isso antes que eles atacassem a comida. Depois de dizer olá para o protagonista, ele achou que era demais, já que eles nem disseram olá. Mas Sui Wong explicou que ele não comia há 2 dias e que eles conversariam depois que ele terminasse. Yen Pan queria algo para beber e pediu uma bebida. O cara que eles vieram ver ficou furioso, se foi brincadeira ou não. Afinal, ele é de Jin Zhao, assassino famoso, não um servo. Meia hora depois, Sui Wong e Yen Pan estavam fartos enquanto o cara chorava porque ele não era levado a sério. O protagonista chamou Jing e perguntou se a comida era barata, mas este negou dizendo que não era nada, apenas 10 mil. Sui Wong ficou intrigado onde ele estava trabalhando. Só esse jantar custou 10 mil. Jing Zhao pediu-lhe para se acalmar, porque se ele não lhe tivesse mostrado esse trabalho, ele ainda estaria nas minas na África. Jing garantiu que foi apenas o jantar, não foi nada. Honestamente, confessando que havia alugado todo o hotel, exceto por um andar. Yen Pan adivinhou porque ninguém estava no hotel hoje. Afinal, ele havia alugado todo o hotel. Isso foi incrível, ela pensou. Mas Jin Zhao pediu para parar de falar sobre dinheiro. Como se Sui Wong fosse pobre, ele mesmo percebeu isso. Afinal, ele não pode nem comprar coisas para sua esposa. Jing sugeriu que como estavam todos juntos, eles deveriam dar uma volta. Ao entrar no elevador, ele explicou que o dinheiro que ganhou enquanto era assassino estava todo congelado. Sui Wong decidiu se certificar e perguntou sobre o número de andares alugados e decidiu descobrir o que havia de especial no último. Jin Zhao admitiu que queria alugar todo o hotel, mas eles queriam um andar para ficar. Eles disseram que alguma pessoa importante estava aqui para discutir negócios. Assim que a porta do elevador se abriu, viram alguns funcionários. Ele não entendia por que eles estavam aqui. Os policiais ordenaram que eles parassem e disseram que eles não poderiam estar lá e deveriam sair imediatamente. O guarda deu um tapa em um e explicou como ele ousa falar assim. Afinal, nem faz ideia de quem é o protagonista. O guarda garantiu que Sui Wong logo reconheceria e que esses caras não eram ruins, pedindo-lhe que os perdoe. Sui Wong lembrou-se do guarda e o resumiu que era Wu Lin, o guarda-costas de Zhao. Ele estava tão assustado naquela noite que se molhou. O guarda-costas ordenou que seus subordinados tratassem Sui Wong com respeito a partir de agora. O prota se perguntou o que ele estava fazendo aqui porque ele estava guardando a porta. O guarda-costas explicou que seu chefe, Ling Zhao, estava discutindo alguns negócios lá dentro. Sui Wong ficou surpreso que Ling o estava mandando guardar a porta novamente. Ele deve estar discutindo algum negócio ilegal novamente. Sui Wong e seus amigos ouviram os gritos de socorro e decidiram ajudar, mas o guarda-costas educadamente disse que eles não poderiam entrar lá. Aceitando esta cortesia, Sui Wong deu-lhes uma chance de sair do caminho. Os
guardas saíram do caminho. Uma dos caras perguntou o que todos estavam fazendo indo lá e como explicariam depois. Além disso, eles não podem deixar as pessoas entrarem, mas o guarda-costas respondeu nervosamente que eles não podiam mais pensar sobre isso. Agora suas vidas eram mais importantes. Em seguida, em um dos escritórios do hotel, a gerente foi chamada ao escritório, mas não entendeu por que foi chamada. Ela explicou que o homem que a assediava começou a intimidá-la, dizendo que ela pensava que se fosse apoiada por Fai ela era invencível. A garota estava assustada e não sabia o que seria dela, indicando que se ele continuasse, ela iria gritar. Mas ele explicou que, mesmo que ela gritasse, ninguém chegaria lá porque algum psicopata alugou o resto dos andares daquele hotel. Não havia pessoas lá, então se ela quiser gritar, que grite, disse Jing Shen. O cara ao lado avisou que eles não tinham muito tempo. O irmão Ben havia se esforçado muito, então eles decidiram fazê-lo agora. Havia uma ordem perto da porta para deixar essa menina ir. Ela viu que era Sui Wong e pediu-lhe ajuda. Jing Shen estava furioso por Wong ter aparecido lá novamente, mas estava ansioso para lidar com ele. Jing pediu-lhe para lidar com ele. Não percebeu quem era e decidiu perguntar mais, fazendo outra pergunta sobre o desejo de uma partida trágica. Jing se apresentou como o psicopata que havia derrubado todos os 19 andares. Eles estavam falando quando um cara levantou-se do sofá e disse para ele não ficar nervoso, pois era apenas um mal-entendido. Ele admitiu que eles eram um pouco rudes, mas como estavam aqui poderiam ser amigos. O cara percebeu que Jing havia alugado o hotel inteiro, então ele deve ter conexões. Jing sentiu que ele deveria descobrir sobre ele primeiro antes de fazer um movimento. O cara se apresentou que seu nome era Bing e ele teve um pequeno ensaio em Mandal City. Yen Pan disse a Sui Wang que ela o conhece. Ele é uma figura importante no submundo. É um homem astuto e cruel. Aqueles que cruzaram seu caminho desapareceram e seus corpos apareceram nos esgotos subterrâneos. Jian Shen começou a pressionar Jing, pensando que ele estava fora, ou não gostava de ser chamado de psicopata. Um golpe esmagador se seguiu e Jian Shen foi ver Jesus. Sui Wong notou que Jing estava se contendo como se ninguém estivesse aqui. Ele também não entendia o que Lian estava pensando. Mesmo que ele tivesse 10 vidas, ele não seria capaz de lidar com ele. Sui Wong pensou consigo mesmo, quando Bing voltou para irmão, condenando seu ato de espancar pessoas apenas por dizer algo que ele não gostava. Sui Wong respondeu que era demais e como ele achava que ficaria em silêncio se Sui Wong o insultasse. A garota disse que estava lá para discutir assuntos importantes, mas não esperava encontrar Lian Jinshen. Depois que ela deixou o lugar, eles a trouxeram aqui à força. Sui Wong estava interessado na presença do gerente-geral de Fai, ao que Jing disse que estava em uma reunião no 17 andar, mas era uma reunião secreta. O 17 andar foi aquele que Jing não conseguiu sair. O gerente disse-lhe que alguém importante tinha vindo visitar e que esse alguém era o chefe de Sui Wong. O protagonista ficou desconfiado e perguntou a Jing Zhao se ele havia dito que havia encontrado algo em sua investigação. Ele não podia perguntar na época, mas agora tinha que dizer o que tinha encontrado e agora. Mas Jing tranquilizará Sui Wong, dizendo que ele lhe contaria depois que terminassem.